Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo do Catecismo. Estamos na página 123, o inciso 2, desse capítulo. O capítulo 2, já estamos no 2º artigo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Vimos ontem a palavra, o nome, na verdade, Jesus. E hoje vamos ver o Cristo. Dos números 436 a 440. Um cafezinho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então vamos tomar o nosso catecismo em mãos para estudarmos. Quem for entrando já vai compartilhando, curtindo e comentando. Vamos participar da aula, vamos contribuir, vamos comentar, fazer perguntas também, certo? A nossa aula, para que nossa aula fique mesmo online, fique dinâmica, com a participação dos alunos, certo? Vamos avante. Então, o número 436, segundo inciso, fala de Cristo. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico. Vejam, atenção, é uma tradição grega, na verdade, tradução, não é? Grega, do termo hebraico, Meshirra, ou Messias, como nós conhecemos, que quer dizer ungido. Christos no grego, Meshirra no hebraico, quer dizer Cristo no grego e Messias no hebraico. Ambos os termos dizem a mesma coisa, significam ungido, vem de unção. Óleo, o óleo da unção. Só se torna o nome próprio de Jesus porque ele leva à perfeição a missão divina que significa. Vejam, Jesus Cristo. Então, Jesus, vimos ontem, significa Deus salva. E como Deus salva? Então, o movimento do nome Jesus é Cristo. Cristo, não é? Designa a missão, o movimento, a missão do Deus salva. Ele foi ungido para essa missão. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raras ocasiões, dos profetas. Temos todo o contexto histórico dos reis. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, depois capítulo 10, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, depois versículo 12 a 13, 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Vejam, no contexto dos sacerdotes, temos o Êxodo, capítulo 29, como vimos hoje, não é? Deus pede que Moisés unja Arão e os seus filhos. Levítico capítulo 8, versículo 12.
E no contexto dos profetas, o catecismo coloca de raro, mas existe 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. São os fundamentos bíblicos, né? Um devaneio, uma passagem na Bíblia para fundamentar, né? A palavra Cristo, Mexirra, ungido. Esse devia ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. Encontramos no Salmo, capítulo 2, versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 26 a 27, este fundamento bíblico da unção, para instaurar definitivamente o reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor. Vejam, pelo Espírito do Senhor. E aqui é interessante que podemos já, Isaías capítulo 11, versículo 20, onde anuncia o Emanuel, Deus conosco, ao mesmo tempo como rei e sacerdote também. Zacarias capítulo 4, versículo 14, depois capítulo 6, versículo 13. Mas também como profeta. E aqui é Isaías capítulo 61, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Todos os fundamentos bíblicos. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, de profeta e de rei. A síntese em Jesus. E no batismo, com o Espírito que pairou sobre ele, quando ele saiu do rio Jordão, das águas do rio Jordão, então o Pai disse: este é o meu Filho amado, em que eu ponho o meu bem-querer. Lá na transfiguração, a mesma coisa disse aos discípulos. Pedro, Tiago e João: este é o meu Filho amado, escutai-o. Ou seja, esse é o meu ungido. Esse é o meu ungido. Podem confiar. E que nós recebemos pelo primeiro sacramento, que é o batismo, também a tríplice dimensão de profeta, de rei e de sacerdote. Ou sacerdote, profeta e rei. Nós também recebemos. Enquanto cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Porque as suas características deveriam ser também as nossas características. O seu caráter imprime caráter de sacerdote, de profeta e rei. Também é o nosso, deve ser o nosso caráter. Vejam. Vamos avante, está muito claro, não é? O Cristo, a etimologia da palavra, o seu significado, veja, e a sua missão. E a sua missão, instaurar definitivamente o seu reino em nosso meio. 437. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. João capítulo 10, versículo 36. Concebido como santo, vejam, e aqui é Lucas capítulo 1, versículo 35. No seio virginal de Maria, José foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher, grávida daquele que foi gerado nele pelo Espírito Santo. Quando Nossa Senhora pergunta, Maria de Nazaré pergunta, como vai acontecer isso, que eu não conheço homem algum, o poder do Espírito te cobrirá. Vejam, o que vai ser gerado é pelo poder do Espírito Santo. Diz o arcanjo, né?
Mateus capítulo 1, versículo 21, para que Jesus, que se chama Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi. Quem dá descendência é José. Por isso que ele foi escolhido para ser pai adotivo do Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam, Romanos capítulo 1, versículo 3, depois 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16, fala justamente dessa fundamentação bíblica, o que está espaçado, ou seja, espalhado, sobretudo no Novo Testamento. 438. A consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. Vejam, a sua missão divina. E é interessante ver como está constituída a frase, a consagração messiânica de Jesus. Como nós vimos, não é? Cristo é o movimento. É o movimento. Enquanto o nome Jesus é o estado, ou seja, Deus salva. Cristo, que quer dizer unção, é o movimento desse estado. É a missão. Por isso que diz a frase: a consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. Porque nele está a suma e o resumo de todo o Antigo Testamento, nessas três palavras que são a tríplice missão: sacerdote, profeta e rei. Aliás, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido, e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E o foi no Espírito, que é a unção. Tá claro isso? Ele foi ungido pelo Pai. Quem foi ungido? O Filho. E quem é a unção que o Pai ungiu? O Espírito Santo. Sempre é uma ação trinitária. E das três pessoas, com cada uma na sua propriedade, ou seja, na sua missão. Um só Deus, portanto. E aqui quem diz é Santo Irineu, não é? No Advento, em uma das homilias, Santo Irineu. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre por ocasião do seu batismo por João Batista aqui, não João Evangelista, quando Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, já menciona isso, para que ele fosse manifestado a Israel. Primeiro, João, capítulo 3, versículo 31, como seu Messias. Por suas obras e palavras será conhecido como o Santo de Deus. Não é? E aqui todos os evangelhos sinóticos e alguns textos do Novo Testamento. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 24, João capítulo 6, versículo 69, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, fundamenta. Todos são fundamentos bíblicos. Vejam o quanto a nossa doutrina, enquanto o nosso magistério, a nossa teologia está, vejam, envolvida, submersa, arraigada da Bíblia, das Sagradas Escrituras, fundamentada todinha na Sagrada Escritura. Número
439. Numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, messiânico, prometido por Deus a Israel. Isso podemos ver em Mateus capítulo 2, versículo 2, depois capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 23, capítulo 15, versículo 22, capítulo 20, versículo 30, capítulo 21, versículo 9, depois 15. Vejam só, quantos fundamentos, quantos textos bíblicos falam da messianidade de Jesus Cristo. Jesus aceitou o título de Messias, ao qual tinha direito de sê-lo, mas com reserva, pois este era entendido por uma parte de seus contemporâneos, segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Portanto, vejam, porque cada grupo, ou partido, ou classe, como queiramos chamar, tem uma perspectiva humana, política, econômica, social. Não é? Por exemplo, João, que dizem que ele fazia parte de um grupo eremita chamado Essênios. Vejam, João pensava que Jesus vinha com braço de ferro, o Messias, né? Ele vem com a pá para recolher a eira e jogar no fogo. Veja a visão. Os fariseus esperavam um Jesus totalmente, não é, separado, um Jesus santíssimo ele é, não é, mas da forma dele, puritano. Vejam, ele se senta com os pecadores, não é? Porque o teu mestre não vos obriga a jejuar como os meus discípulos jejuam e como os discípulos de João? Perguntaram os fariseus aos discípulos, né? Os fariseus, olhando para aquela mulher que chorava e lavava os pés de Jesus, dizendo, se esse fosse um profeta realmente, se fosse ungido, ele saberia a mulher que está tocando nele. Vejam, cada um. Os zelotas, que eram guerreiros, esperavam que o Messias fosse um guerreiro também, que formasse um soldado, aliás, um exército, para guerrear contra o exército romano. Vejam, os doutores da lei esperavam um Jesus rabino, né? Que servisse apenas para o altar, para a interpretação da palavra. Cada um com a sua perspectiva. E graças a Deus, né? Graças ao Pai, que Jesus decepcionou positivamente todos esses grupos. Ou seja, os padrões não conseguiram padronizar Jesus. Jesus não entrou na caixinha de modelo de nenhum. Tá certo? Essa foi a maior decepção e grupos se levantaram, não é? Sem entender, sem aceitar, e mataram Jesus. 440, número. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. E são textos e mais textos. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu. João capítulo 3, versículo 13.
seja em sua missão redentora como um servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate pela multidão. Mateus 20, 28. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. É somente após sua ressurreição que sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que toda a casa de Israel saiba com certeza, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Pedro diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. É a primeira pregação de Pedro, que proclama a realeza, o poder, de fato quem era. Porque até então, até os discípulos não compreendiam. Depois que Pedro deu a resposta, né, tu és verdadeiramente o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo, Jesus iminentemente diz, pela primeira vez, o que vai acontecer com ele, que ele vai para Jerusalém, vai ser pego pelos anciãos, os mestres da lei, e que Pedro, sem entender, diz, não, longe de ti, Senhor, acontecer isto, Jesus dá a resposta, para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, tu pensa como homens. Logo depois de ter elogiado a resposta de Pedro, Pedro, não, eu vos digo, não foi a carne que deu essa resposta, mas foi o Espírito do Pai que agiu em ti. Veja. Então, o nome de Jesus quer dizer Deus salva, é o Estado. O Cristo, o Messias ungido, designa a missão, é o movimento. Então, os nomes se completam e nas cartas paulinas, Paulo tinha o máximo de cuidado para não falar dos dois nomes, Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Veja, e nós sabemos que na tradição isso também designa as duas naturezas. Jesus, o homem histórico, humano, o Emanuel, veja, o nascido da carne de Maria, portanto, e o Cristo, o divino, o ungido do Pai, a missão divina do Pai. Certo? Avante. Vamos para o terceiro inciso, que diz Filho único de Deus. Não é? Lembrando que nós professamos, e em Jesus Cristo, Filho único, nosso Senhor, Filho único de Deus. Depois vamos ver no quarto Senhor, não é? Que nós professamos. E aí nós professamos mais convictamente. Nós professamos e sabemos o que professamos. Veja, o nosso estudo nos leva a rezar e a nossa reza nos leva a acreditar no que nós rezamos. 441. Filho único de Deus. Filho de Deus. Vírgula. No Antigo Testamento é um título dado aos anjos. Atenção. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos. Não é? Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 6. É um título dado aos anjos. Ao povo da eleição também. O povo eleito, não é? Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Eclesiástico, capítulo 36, versículo 14. Sabedoria, capítulo 18, versículo 13. Justamente. Isso. Erimar Júnior diz, Senhor, cura-me e ajuda-me a superar todas as dificuldades de saúde que aflige a minha vida, principalmente essa ansiedade. Rezemos pelo nosso irmão, não é? Neste curso de catecismo.
Ontem nós rezávamos, não é? Toda segunda-feira, live às 21 horas de cura e libertação. Vejam, aos filhos de Israel e a seus reis, significa então uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal desses textos, que ele ultrapassa o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso. Não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso. O Filho de Deus, que era projetado, dado aos anjos no Antigo Testamento. Vejam, Lucas capítulo 23, versículo 47. Esta a razão. Vou repetir a última frase importante. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso. Mais do que isso o quê? Não é? Que talvez fosse um anjo. Messias, Jesus. Confundiram. Veja. E Jesus pergunta, não é? Por isso a resposta de Paulo, aliás, de Pedro. Jesus pergunta, o que diz os homens ser o Filho do Homem? Não compararam até então os comentários, não é? Não se especulava, veja, não se cogitava que era um santo, mas que era João Batista, que era Elias ou Jeremias ou algum dos profetas. E homens bons ungidos de sucesso, tanto do Antigo Testamento como do Primeiro Testamento. Do Antigo Testamento, Elias e Jeremias, grandes profetas. Por exemplo, Elias, a plenitude do Espírito Santo. Jeremias, o homem da lamentação, do sofrimento, mas que resistiu na fortaleza. E João Batista, o próprio Jesus disse: os de nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. Quer dizer, associava Jesus com grandes homens, mas não tinha uma visão certa de Jesus. Não é? Vamos, 443. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. Paralelamente, Paulo dirá a propósito de sua conversão no caminho para Damasco: quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Gálatas capítulo 1, versículo de 16, aliás, de 15 a 16. Vejam, quer dizer, não foi a carne que revelou, foi o próprio Jesus, né? Foi o próprio Pai, pela força do Espírito, que revela a Jesus o coração de Paulo a caminho de Damasco. Imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Atos capítulo 9, versículo 20. Este será, desde o início, o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da igreja. Vejam, qual é a essência da nossa fé, qual é o fundamento da nossa igreja? Que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus foi ungido do Pai para instaurar o reino definitivamente no nosso meio, no mundo, portanto. Este é o centro da nossa fé, da nossa história. Tá bem? Vamos avante. 443.
Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Diante do Sinédrio, a pergunta de seus acusadores: Tu és então o Filho de Deus? Jesus responde: Vós dizeis que eu sou. Lucas capítulo 22, versículo 70. Já bem antes, ele se designara como filho, que conhece o Pai e que é diferente dos servos que Deus enviou anteriormente a seu povo. Superior aos próprios anjos, distinguiu sua filiação daquele de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes. Portanto, orai desta forma, quando nos ensina a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9. E sublinhou esta distinção, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Veja que maravilha, não é? João capítulo 20, versículo 17, não é? E esta, vamos ver esta oração na última parte do catecismo que fala sobre oração. Já ontem eu falava, quando nós estudávamos o nome de Jesus. O nome Jesus, né? Tá certo? Número 444. Os evangelhos narram em dois momentos solenes: o batismo e a transfiguração. Este acontecimento já frisei aqui, mas vamos correr o texto. A voz do Pai a designa ou a designá-lo como seu filho bem-amado. Jesus designa-se a si mesmo como o Filho único de Deus. João capítulo 3, versículo 16, e afirma com este título sua preexistência eterna. Vejam. Exige a fé em nome do Filho único de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 39. Pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. Se não for no mistério da cruz, não entenderemos esse significado teológico, bíblico, litúrgico do Filho de Deus. Essa filiação que não apenas ele tomou para si, mas também em vários momentos e contextos, vejam, ensinando-nos o Pai Nosso e também nas cartas paulinas, sobretudo quando ele fala Abba, Paiinho, Paizinho, nos ensina com tanto carinho, com tanta ternura, com tanta docilidade, chamar Deus de Pai e nos voltarmos para Ele como filhos, que somos amados. Atenção! Deus é Pai. O Filho de Deus, portanto, é Pai. Mas nós temos que termos a mesma atitude de Jesus Cristo. Ou seja, voltarmos para Deus como Pai e nos comportarmos como Filho. Deus sempre será Pai, mas nem sempre eu serei filho. Lembremos da parábola do filho pródigo, ou pai que é pródigo, muito pródigo, não é? Porque além de dar liberdade ao filho, dar-lhe a herança. E quando o filho volta, veja, volta com um peso medonho de consciência, danado, não é? De sentimento cheio de culpa, e no seu pedido, no seu remorso, no seu pedido de perdão, ele não considera o pai. Ora, quando ele pediu herança, ele não considerou mais o pai. Está voltando sem considerá-lo mais pai.
Ou ainda, veja, quando ele ensaia aquela oração que é um ato de contrição, a oração do filho pródigo é um ato de contrição, entrou teologicamente na liturgia, no rito da confissão, sacramento da penitência, né? Meu Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um empregado teu. Vejam, na liberdade de não ser mais filho, estaria tirando a liberdade do pai ser pai. E jamais a nossa liberdade há de tirar a liberdade de Deus de ser Deus na nossa vida, de ser pai na nossa vida e agir na sua, veja, complacência ou complacente, não é? Solicitude e benignidade. Maravilhoso, né? Deus para com seus filhos. 446. É depois de sua ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada, estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Vai dizer isso Paulo, o apóstolo Paulo, a comunidade de Roma, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Primeiro, veja, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, de João, não é? Quando os discípulos voltam contentes da missão, porque os demônios, vejam, tinham lhes obedecido, e Jesus diz duas coisas. Não fiqueis alegre porque os demônios vos obedecem. Ficais alegre porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Vejam, não fala aqui nem de um livro da vida. Está escrito nos céus. E coisas maiores vereis. Não é? O Filho do Homem subindo e os anjos lateando, subindo e descendo. Coisas maiores. E qual é a glória humana na humanidade de Cristo? É Cristo ressuscitado com as marcas da crucifixão. As marcas da crucificação, veja, comprovam a ressurreição. E a ressurreição fala que, de fato, Jesus foi crucificado. Historicamente falando, no tempo, vejam, no tempo. Enquanto humano, enquanto homem, mas também enquanto divino, enquanto Filho de Deus, ungido do Pai para instaurar e estabelecer definitivamente o seu reino de justiça, paz e amor. Amém? Vamos agora para o quarto inciso, que fala sobre o Senhor, o que professamos na nossa fé, não é? O que professávamos era justamente e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O Senhor. Vimos a palavra, o nome Jesus, que quer dizer Deus salva. Vimos o Cristo quer dizer ungido, e o Filho de Deus, a filiação, não é? Desde todos os tempos, porque tudo foi criado nele, veja, por ele e para ele, Jesus Cristo, desde toda a eternidade. O Senhor. Número 446. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés. E aqui é importante,
não é? Frisarmos, no Êxodo capítulo 3, versículo 14, na sarça ardente, portanto, Iavé, ou Javé, é traduzido por Kyrios, ou seja, Senhor. Senhor torna-se, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do Senhor, ou seja, do Deus de Israel. Veja, o Senhor é o nome habitual para designar a divindade do Deus de Israel. É neste sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai, para Deus que é Pai. E aí está a novidade para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus, o Senhor. Quando se falava no Senhor, não é apenas um pronome, não é? de tratamento, veja, de honra, de respeito, de reveração, não, mas é reconhecendo que de fato Ele é o Senhor, a sua divindade. Vamos avante. 447, Jesus mesmo atribui-se de maneira velada este título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110. Não é? Este Salmo 110. Isso está em João, capítulo 13, versículo 13. Vamos avante. Mas também de modo explícito, dirigindo-se a seus apóstolos. Em Mateus capítulo 8, versículo 2, depois capítulo 14, versículo 30, depois capítulo 15, versículo 22. Ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam sua soberania divina. Vejam, quando ele anda sobre as águas, ele é o Senhor de todo o universo, de toda a criação. É o Senhor do firmamento dos mares. É o Senhor também, né, dos monstros marinhos. Ele é o Senhor. Quando ele faz a tempestade se aquietar, calar, cessar, ele diz que é o Senhor. Vejam, quando ele pede cala-te e sai dele, ele também é o Senhor dos demônios. Demônios são as suas criaturas, mesmo rebeldes, mas são suas criaturas. Certo? E nós também, dentro da nossa liberdade e vontade, inteligente que somos, não é? Temos condições de tomarmos posse do senhorio sobre a nossa vida, sobre a nossa, veja, vida e sobre os nossos, como Josué. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. 448. Muito frequentemente nos evangelhos, determinadas pessoas se dirigem a Jesus chamando-o de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. Vejam. Assume então uma conotação de amor e afeição que torna-se-á peculiar à tradição cristã. É o Senhor. Não é? O versículo, aliás, João capítulo 21, versículo 7. Pedro é o Senhor. E Pedro se veste porque estava nu e se lança nas águas.
Também Maria Madalena, quando foi ungir o seu corpo, o sepulcro estava aberto, ela sai chorando e pensando que era o jardineiro, não é? E diz: Senhor, aqui é tratamento. Dizei-me onde colocaste o meu Senhor, que eu vou buscá-lo. Ela ainda estava pensando no corpo, mas Jesus disse: Miriam, não é? Ela se volta e diz: Raboni, quer dizer mestre. Ele diz: não me toque, mas vai aos meus irmãos na Galileia anunciar que eu estou vivo. Eu ressuscitei para a glória de Deus Pai. Veja que maravilha, não é? Por isso que o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e nós somos os homens e mulheres os mais dignos de pena, porque anunciamos algo que não existiu ou que não acreditamos. Ainda não tivemos a coragem de proclamar esta verdade sobre os telhados das nossas casas. 449. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da igreja afirmam, desde o início, que o poder, a honra e a glória devido a Deus Pai cabe também a Jesus. Vejam. Por ser ele de condição divina, vai cantar belíssimamente Paulo o cântico cristológico em Filipenses capítulo 2, versículo 6. E ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, ressuscitando-o dos mortos e exaltando em sua glória. Exaltando em sua glória. Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. E sua glória também é a nossa glória. A sua ressurreição é a nossa ressurreição. Não é? 450. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra em seu Senhor e Mestre. Portanto, qual é o timbre dessa moeda? É de César. Dá a César o que é de César. Tem a cara dele. Dá a Deus o que é de Deus. Eu tenho a cara de Deus. Então, você tem a cara de Deus. Então, nos damos a Deus. Deus só quer aquilo que é dele. Deus não pede nada do humano. Ele pede do humano o próprio humano, que é dele, que tem a cara dele. Timbrou, imprimiu, selou, tatuou na nossa alma a sua imagem. E por isso que somos o próprio catecismo da Igreja Católica, quando estudamos a teologia da criação, não é? Vejam, ele, na nossa alma, imprimiu a sua imagem, e por isso que podemos com toda certeza nos chamarmos de pessoa. Pessoa não é um devaneio psicológico, um conceito psicológico, não, mas é um conceito teológico, sobrenatural, divino, que está na alma. Na alma. 451. A oração cristã é marcada pelo título Senhor. Quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, ou da conclusão da oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E ainda, do grito
cheio de confiança e de esperança. Maranatá, não é? Maranata. Quer dizer, o Senhor vem. Vem, Senhor Jesus. O Maranatá, não é? Vem, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Quer dizer, amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse acrescenta Jesus, né? Vem, Senhor Jesus. O senhorio. Jesus quer dizer, Deus salva. Vem. Vem me salvar, Senhor. Vem me curar, Senhor. Vem me libertar, Senhor. E a vida pública deste Senhor Jesus, né, já nos revelou do modo com que Ele nos salva. Salva nos curando, nos libertando, expulsando os espíritos dos males espalhados nos ares, como professa a nossa Santa Igreja Católica. Vejam que maravilha. Terminamos este artigo 2, não é? A Cristologia. Vamos continuar com a Cristologia no artigo 3. Antes, vamos para o resumo. 452. O nome de Jesus significa Deus que salva. Ou Deus quer salvar. Veja, Deus quer salvar. É o ser de Deus que quer salvar. Para isso, ele conta com o movimento, que é o Mexirra, a unção, o Christos. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Dizem os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe. Nos céus, na terra e nos infernos. Dobremos nossos joelhos. 453. O nome Cristo significa ungido. Messias. Jesus é o Cristo, pois Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 28. Ele era aquele que há de vir. Lucas, capítulo 7, versículo 19. O objeto da esperança de Israel, que nós recebemos com tanta alegria. Israel não recebeu, os judeus não receberam. E nós recebemos com tanta alegria a parábola contada. É por isso que o reino lhe será tirado e dado a outro. Dado a nós, disse Jesus, que contou a parábola domingo. Esse reino foi dado a nós. 454. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Atenção! Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. Olha, é sine qua non, é essencial da nossa fé, é o núcleo, a suma e o resumo da nossa fé. Vou repetir, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para a nossa fé cristã. É o dogma cristológico. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Pai. E o último número desse resumo, 455, o nome Senhor designa soberania divina. Você sabia? Quando você proclama Senhor, seja pregando, proclamando, discursando, rezando ou cantando, quando você proclama Senhor, você está proclamando a soberania divina sobre você, sobre os seus familiares, sua casa e sobre aqueles que você intercede. Apresenta. A soberania divina vem agora. Senhor. Amém? Senhor é o Senhor da nossa casa, da nossa história, da nossa vida.
é o Senhor. É o Senhor do mundo, é o Senhor do universo. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Ou seja, o humano é divino, a não ser que o Espírito Santo more nele, esteja agindo nele, ou que ele não seja espirituado, ou seja, cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém? 60 minutos, 1 hora, passa rápido, né? E olha que hoje eu comecei, não dei nem um tempo, né? Depois de 3 minutos eu já comecei, mas passa muito rápido. Leitura muito gostosa do catecismo, né? O papo muito bom. Olha eu me autoelogiando, não é? A conversa muito boa. E amanhã nós vamos entrar, sendo quarta-feira, vamos entrar no 3º artigo, que é Jesus Cristo, Filho concebido. Aliás, Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Vamos ver aqui uma pneumatologia e a mariologia. Veja, vamos entrar. Vamos pensar na encarnação do Verbo. A encarnação é o primeiro inciso deste artigo. Atenção! Porque o Verbo se fez carne. Depois, o segundo, a encarnação. Terceiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ainda a questão cristológica. Quarto, de que maneira o Filho de Deus é homem. E terminamos para entrarmos propriamente no segundo parágrafo, que vai falar do Espírito Santo e da Virgem Maria. Vou começar hoje, às 21 horas, uma mariologia e também amanhã, veja, vou dar continuidade pela visão do magistério, que é do catecismo. Os cursos estão se integrando, se completando, se complementarizando. Tá certo? Agora eu quero vos abençoar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.